Então, gente, duas coisas principais na minha fala de hoje. A primeira é que a mulher que inspirou o projeto do auxílio aluguel da semana passada, que debatemos, enviou para nós fotos da situação da casa dela, nestas últimas chuvas que Cuiabá teve, e foi obviamente invadida pelas águas de esgoto. E acredita, Maísa, tinha uma cobra gigantesca num dos buracos cavados pela água da chuva, próximo à casa dessa senhora. Então, ainda devemos essa ação para as mulheres de Cuiabá, e eu espero que no orçamento a gente possa restituir, ou incluir o direito das mulheres vítimas de violência a terem uma saída através de uma política diferenciada que nós aqui desta casa podemos fazer e devemos fazer. A outra coisa que eu queria vir aqui a público falar, gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou impressionada com o que aconteceu no Centro Histórico de Cuiabá, que um senhor, cujo nome é Cláudio Araújo, se não me engano, se arvorou dono dos prédios tombados pelo patrimônio histórico aqui de Cuiabá e revirou a estrutura desses prédios. Eu fiquei impressionada com as imagens. Eu não fui ainda, não tive a oportunidade de ir lá pessoalmente, mas recebi aqui denúncias de moradores ali próximos que estão sendo ameaçados por esse homem, porque, segundo eles, ele se coloca como dono daquela região do centro histórico de Cuiabá. Já teve ameaças de armas, com armas, as pessoas que moram ali. Já são 33 boletins de ocorrência contra esse senhor, e o abandono que todos nós sabemos que vive o centro histórico da cidade. Então, gente, eu acho que a gente não pode mais ficar silenciosos em relação à terra sem lei que está se transformando esses espaços públicos em Cuiabá. Nós precisamos, Adevair Cabral, dialogar com o Poder Executivo para que nós possamos fortalecer as políticas públicas ali no centro histórico de Cuiabá, aqueles prédios que dependem da ação do poder público para se manterem em pé, do apoio a várias experiências no Brasil de incentivo do poder público, de manutenção dessas estruturas que são a memória da nossa cidade, a história da nossa cidade, a história do nosso povo, do que a gente foi capaz de construir. E nós precisamos dessa identidade para seguirmos adiante como uma cidade que tem presente, que tem passado e que tem futuro. Desse modo, eu gostaria muito de fazer a denúncia aqui aos órgãos competentes, parabenizar também a Secretaria de Ordem Pública, que foi lá, interditou a obra e definiu que não se prolongasse com a escavação que estava sendo feita ali, tirando paralelepípedos centenários dali, pedras gigantescas e construções que foram feitas ali há 300, 200 anos, gente. Então, é muito grave o que está acontecendo lá no Centro Histórico, mas mais do que interditar a obra, mais do que fazer parar, cessar essa agressão ao patrimônio público, nós precisamos discutir políticas públicas para aquela região. Vidal, não é possível que aquela região continue completamente desamparada e aqueles prédios, eles sejam apenas fachadas, sem ocupação social, sem ocupação útil. Há uma vontade de pessoas, da sociedade civil, da organização dos movimentos sociais, de ocuparem aqueles espaços. Eu acho que com política pública, Marcrian, a gente pode fazer um investimento ali. Ano que vem, Lula vai ganhar a presidência da República e nós vamos ter um governo comprometido com as cidades, com os municípios, com a vida da população, porque não adianta vir aqui falar do que falta na cidade e saber que o governo federal que nós temos hoje é um governo que corta recursos da saúde, é um governo que corta e destrói a política de cultura no nosso país. Então, óbvio que os municípios e o Estado vai ficar sem retaguarda para fazer política dessa natureza. Por isso, eu quero aqui dizer para vocês que agora que nós vamos discutir o orçamento público, a Secretaria de Cultura e o patrimônio histórico do nosso município precisa ser privilegiado. Nós não podemos manter uma Secretaria de Cultura que pede para os vereadores emendas parlamentares, porque não tem recurso na Secretaria para fazer a política de cultura no nosso município. Nosso município é um município referência em patrimônio histórico, tombado pelo IPHAN. Nós precisamos preservar a nossa memória
história é a nossa história. Não pode, no centro histórico, ser uma terra sem lei, onde determinado sujeito se arvora proprietário, ameaça as pessoas que vivem ali, faz um garimpo ilegal em plena luz do dia, caminhões levando toneladas de resíduos desse patrimônio histórico, saía durante a noite, gente. Eu acho que a gente tinha que fazer uma comissão aqui para poder verificar em loco a condição de destruição do patrimônio histórico ali e estudar uma medida que esta Casa Legislativa possa fazer em relação ao que está acontecendo lá no Centro Histórico. Então, como presidente da Comissão de Cultura aqui, eu gostaria de chamar a atenção dos nossos parlamentares para essa realidade que é problema nosso aqui desta casa também. Contribuir para a preservação do patrimônio histórico e pela legalização do uso social daquele espaço que tem sido abandonado pelo poder público, lamentavelmente,